Eu acho que hoje em dia é meio consenso de todo mundo que videogames virou uma arte mais acessível a todos. Eu não digo questão de como ele se tornou algo famoso, mas sim como ele teve um impacto cultural realmente muito grande. Não é à toa que hoje em dia existe The Game Awards, que são pessoas que realmente estão ali seriamente pra falar sobre videogames, sabe? Sobre um assunto que é streamado ao mundo inteiro. E eu sou uma pessoa que fala isso com até um pouco de propriedade, porque eu sou uma pessoa que consumiu muito isso durante muito tempo da minha vida. Eu falei que eu consumi isso bastante. Eu, como um brasileiro, assim como também um estadunidense, assim como também um japonês, consumiu a 10ª arte que os seres humanos criaram para o mundo. Não é à toa que os videogames hoje em dia têm uma categoria separada chamada de eSports, que é feita para competição, fazendo não só uma experiência única a ser compartilhada, mas também conectando várias partes do mundo em um só lugar. Um exemplo na prática que tem isso é speedrun e jogos de luta. Speedrun não só como algo streamado para milhões de pessoas que consomem aquele tipo de conteúdo, como se fosse uma corrida contra o tempo, existe outro tipo de extremo chamado jogos de luta, que também existe todo um ambiente focado naquele lugar, fazendo aquela experiência não ser única e sim compartilhada. Mas infelizmente tudo que é bom um dia também acaba. Claro, eu vou botar 100% da culpa na indústria, porque eu sei que as coisas que eu citei lá atrás não aconteceriam se não tivesse pelo menos o dedo dela. A indústria de videogames não é à toa que todo mundo já sabe que quanto mais o tempo passa, mais ela vai piorando, de certo modo, porque cada vez mais os jogos vão ficando mais caros e as empresas também vão demitindo muitas pessoas que são qualificadas para aquele projeto. Um exemplo na prática que teve foi o Wi-Fi Rush, que na época quando ele foi lançado, ele tinha que vender uma certa quantidade de unidades e ele acabou não vendendo e só fecharam o estúdio. Até porque no fim, foda-se, o que importa realmente ali é o que a indústria tá ganhando. Eu sei, isso é até que meio óbvio, tá? Até porque existem jogos como Fortnite, que são jogos que ele tem uma vida infinita, que eles são feitos pra te convencer a gastar dinheiro naquele jogo. Eu poderia também falar sobre a loot box que teve no passado, mas eu vou esquecer que existe isso nos videogames, por mais que ainda seja bem presente assim. E isso não só como faz pessoas olharem para jogos como não fosse uma arte, mas também perde um pouco do valor dos videogames, sabe? E eu nem preciso citar os exemplos, porque tem vários aí, mas só dizendo alguns aqui, como o próprio Minic, Hollow Knight e até Celeste, que são jogos que expressam algum tipo de arte ali que o desenvolvedor quis botar naquele jogo. E fora outros inúmeros jogos que querem passar outro tipo de sentimento pra você, como medo, angústia e até raiva. E todo aquele certo acúmulo faz você sentir um certo carinho por aquele jogo, fazendo pessoas mudarem até de personalidades depois de jogarem um certo jogo. Mas pode falar o que quiser, mas pra mim isso aqui é tipo incrível, sabe? Tá, mas Ivy, onde você quer chegar com isso? Eu vou falar. Um pouco tempo atrás, o Leon do Coisa de Nerd posta um vídeo chamado Ninguém Joga Jogos Novos. Nesse vídeo ele passa 14 minutos explicando e construindo um argumento que ninguém joga jogos novos e ninguém dá chance pra jogos novos, baseado numa lista de jogos mais jogados nos últimos anos. Tipo, ninguém tá jogando jogo novo. Mas uma coisa que ele acabou esquecendo de falar naquele vídeo é que a maioria dos jogos não foram feitos pra serem jogados durante 7 anos. E eu tenho um alvo bem específico pra culpar todo esse pensamento que foi construído. A indústria é uma merda. Eu acho que eu já deixei bem claro essa opinião durante todo o meu vídeo. Ela vive te empurrando jogos que tem uma duração infinita e que tem os gráficos mais realistas do mundo, mas no fim, aquilo ali é vazio. Por isso que eu acho que no fim, o Leon nem tá passando a desinformação, e sim, ele só é mais uma vítima dessa construção de narrativa falsa que as indústrias empurram pra você. Esse gráfico não passa de uma mera propaganda da indústria pra dizer que essa é a nova fórmula de fazer jogos hoje em dia. E como eu até disse no passado, a indústria teve um certo momento em que ela andou de lado a lado com os videogames. Mas no primeiro momento em que ela conseguiu ver uma oportunidade de tirar dinheiro de pessoas que realmente se sentiram apegadas a obras que elas criaram, elas começaram a abusar disso, fazendo você parecer um idiota comprando o mesmo jogo que dizem eles que mudaram alguma coisinha, mas no fim parece que eles continuam a mesma coisa desde que lançaram. Dizer que ninguém tá jogando jogos novos é ignorar uma grande parte do mundo dos videogames. E o que seria essa parte? Jogos indies hoje em dia não são mais tão underground quanto eram antigamente. Antigamente você pode dizer que jogos indies são uma bolha bem pequena de pessoas que realmente são entusiastas de videogames. Mas hoje em dia o arquétipo de jogos indies são tão famosos que não dá mais pra ignorar eles. Ignorar eles é ignorar uma grande parte da história do mundo dos videogames. O exemplo mais vivo é Stardew Valley, que vendeu 41 milhões de cópias. Fora outros inúmeros jogos que venderam bastante e quebraram toda essa ideia que precisa de alguém por trás pra estar investindo no seu jogo. Tipo, Minecraft começou com apenas um desenvolvedor, sabe? Jogos indies não tendo o mesmo recurso que empresas grandes têm, batendo e algumas vezes estourando o orçamento, eles brilham na sua arte. Essa linha tênue entre jogos indies e jogos AAA faz realmente jogos indies se destacarem mais. A liberdade criativa que um desenvolvedor tem fazendo o seu próprio jogo do que seguindo regras de uma empresa faz todo aquele mundo ser mais mágico do que realmente é. Algumas vezes tendo jogos que são tão abstratos que fazem pessoas que estão jogando tirarem suas próprias conclusões do final daquela história. Ou jogos que somente querem te botar naquele universo e te inserir naquele mundo pra você se sentir mais entretido. Ou também te mostrar alguma tragédia.
O que faz jogos indies se destacarem são o fator inovação deles. Jogos indies podem apresentar o universo deles de inúmeras formas diferentes, sendo mecânicas simples, mas também muito divertidas, como você sendo só um buraco e você conhecendo pessoas na cidade, ou até mesmo você sendo um bicho branco que conecta palavras para fazerem sentidos e você passar de level. Ou sendo uma história com mistérios e uma lore muito complexa como Blue Prince, que você realmente quebra a cabeça pra entender, sabe? Ou jogos que necessitam de uma estratégia pra funcionar, como Balatro, fazendo cada jogada sua ter um impacto grande ali. E fora outros inúmeros jogos que ganham pelo fator inovação, sabe? A curiosidade de saber como o jogo vai funcionar e como ele vai ditar suas regras é muito legal quando você tá jogando um. É como se cada jogo tivesse uma fórmula de como funciona aquele universo e você tá meio que desvendando como funciona aquele mundo que te foi apresentado. Tem um jogo que me marcou bastante que é Charlie Murder. Eu joguei isso quando eu tinha 14 anos. E basicamente foi ali meu primeiro contato com realmente jogos indies. Era tão incrível aquele universo porque parecia que nada fazia sentido ao mesmo tempo que fazia sentido. Pra mim aquela poluição visual que ele tava dando na minha cara, de algum certo modo fez eu gostar mais do jogo. O que era totalmente um efeito ao contrário, por algum motivo me fez algum conforto ali. Ainda mais pra cabeça de um jovem que só tinha jogado Battlefield e jogos AAA, aquilo ali era muito novo. Chegava a ser estranho o jeito que o jogo não ligava se você tava entendendo a história ou não. Até porque no fim, ele não liga. Ele tá ali pra contar uma história. Se você vai entender ou não, isso não é problema dele. E foi com esse primeiro contato que eu tive todo esse mundo aberto pra mim. Foi com esse primeiro contato que fez eu apreciar jogos que nem sequer tinham uma linha de conversa. Ou fazendo também totalmente ao contrário, fazendo eu ter interesse em jogos que te forçam a ler, como Ser Inspetor de Imigrantes de um País. Toda essa magia foi você criar vínculos com o jogo que você jogou. Isso chega a ser inspirador, porque não chega a ser algo ignorado. Aquele sentimento é válido, porque aquele jogo ele expressou uma arte. Alguém te passou uma mensagem sem nem te dizer palavras. O que ela fez foi te apresentar uma história e você tirar suas próprias conclusões de acordo com o que você viu. Enfim, eu acho que é isso. Se você é uma pessoa que nem eu, que joga bastante jogos, eu acho que você tem que dar uma chance pra jogos indies e deixar um pouco de lado os AAAs, porque jogos indies, eles não estão no mundo dos videogames por acaso. Eles são realmente bons e eu te convido a realmente dar chance pra eles. Todo esse horizonte que eu tô te apresentando, ele é só um pontinho do iceberg, sabe? Existem bastante empresas, jogos e até publisher que estão tentando fazer jogos indies serem algo mais presente, sabe? Ver cada vez mais empresas explorando o dinheiro de quem é fã e fazer anúncios na lista pra provar que o seu dinheiro que foi gasto valeu a pena. Enquanto os jogos indies só querem expressar algum tipo de arte pra você. Eles não têm o objetivo de te convencer, e sim só expressar o que eles querem. E pra mim, eu acho que isso é o principal. E eu tô fazendo esse vídeo aqui porque esse vídeo aqui inteiro é feito pra te convencer e te passar uma mensagem de que por mais que pareça que o mundo dos videogames foi consumido pela ganância de querer mais, ainda existe uma certa salvação nisso tudo. E é por isso que eu acho que os jogos indies são a salvação de uma geração. É isso. Até mais e eu sou o Ivy.